Olá, Trendlines! Hoje, 11 de novembro de 2021, são agora exatamente 1h40, madrugada aqui. Estou operando na Binance, operando aqui, dando uma conferida no TradingView. E hoje, lembrando as antigas lá do grupo no Facebook, quinta-feira, resolvi abordar aqui de volta aquela velha quinta-feira das tretas, também conhecido como Quinta das Tretas. E é justamente o tema de hoje. Na verdade, eu puxei dois temas para abordar hoje. Primeiro tema, a análise técnica funciona no Bitcoin? Então, eu estou aqui no gráfico, como conhece, eu trabalho muito focado em análise técnica, e aí tem o questionamento, a análise técnica funciona no Bitcoin? E não é porque eu trabalho com gráfico que você já vai partir do princípio, porque eu vou falar que é garantido e que funciona. Eu te convido a acompanhar todo o caminho que eu vou preparar aqui durante este vídeo, até para comentar alguns pontos, alguns materiais que nós acompanhamos pela internet, algumas formas que são abordadas na análise técnica, e também, já que é para falar de treta, já que é a quinta das tretas, vamos para o segundo ponto, análise técnica versus análise fundamentalista. E aí eu posso perguntar, qual é o melhor? Análise técnica, análise fundamentalista? Qual é o que serve mais? Então, ultimamente, o mercado, a gente sabe, o mercado vem subindo, fazendo novos topos no Bitcoin. Bitcoin ontem caiu, e aí começa, obviamente, aquele debate eterno de qual é melhor, análise técnica, análise fundamentalista, análise técnica serve, não serve. Então, vamos, ao longo do vídeo, apresentar alguns pontos, e aí me permitam, é o meu ponto de vista. Obviamente, fica o convite para deixarem aí no comentário vossas opiniões a respeito dos pontos que eu vou levantar, e também, lá na frente, quando eu concluir, eu vou apresentar algumas estratégias que eu trabalho e vou mostrar na Binance o resultado. Então, não é somente falar. Aqui eu vou mostrar a estratégia que eu venho trabalhando, uma das, e vou apresentar na Binance o resultado que vem ocorrendo. Então, o que acontece no mercado? A primeira pergunta, né? A primeira pergunta de quem entra agora, não importa se é iniciante, intermediário, já tem anos no mercado, é como será o amanhã. E aqui já é a primeira polêmica. Vamos definir o amanhã. Eu estou olhando aqui um gráfico no Bitcoin. E quando eu olho o gráfico no Bitcoin, meu tempo gráfico é o tempo gráfico diário. Então vamos falar que amanhã, neste tempo gráfico, é o que a gente entende pelo amanhã do cotidiano. É o próximo candle. Será que amanhã esse candle vai vir alta, vai vir baixa? Mas no gráfico diário, será que me importa tanto realmente este candle aqui que foi negativo? Ou será que tem alguma outra informação que a análise técnica pode me ajudar? Ou será que tem algum outro dado que eu posso pegar dentro de fundamentos? Então, dentro dessa perspectiva de como será o amanhã, eu vou olhar no gráfico diário e vou procurar saber o que a tendência mostra. O que a tendência mostra no gráfico do Bitcoin? Mostra uma tendência de alta. Então, a perspectiva é que a tendência de alta no gráfico diário de Bitcoin continue. Então, se uma tendência no longo prazo, e olha aí, longo prazo. O que é longo prazo, Jean? Gráfico diário, alguns meses, talvez um ano. Isso é um longo prazo no mercado de criptoativos. Então, a gente vai verificar nesse contexto. Isto é uma tendência. E aí eu já entro no primeiro ponto. Eu, na qualidade de alguém que está acompanhando o gráfico, eu não fico criticando a parte de fundamentos. Mas nós vemos muito pessoas que não têm estudo no gráfico, não têm conhecimento de gráfico, criticando quem faz estudo de análise técnica. Então, ainda sem responder a primeira pergunta, mas já falando, não é porque você não sabe fazer algo que aquilo não possa ser feito. Então, não critique aquilo que você não sabe fazer. Se você não gosta, não quer, tudo bem.
mas vamos evitar depreciar trabalho de outros. Vamos evitar isso, porque não é só aqui no mercado de cripto, não é só no estudo, é na vida de um modo geral. Então, na parte de fundamentos, se eu porventura não souber como trabalhar o fundamento, para que serve o fundamento, esse como será amanhã para mim também é bem aleatório. Eu teria que ter uma técnica, eu teria que ter uma estratégia para poder controlar e tentar melhorar essa perspectiva de como será o amanhã. Tanto na parte de análise técnica, quanto na parte de análise fundamentalista, não tem como garantir como será o amanhã. Na parte de análise técnica, tem um agravante. Qual é o agravante disso? Eu olho no gráfico diário, isto aqui é uma tendência do gráfico diário. Quando eu verifico esse movimento aqui, nós poderemos ver que isso aqui é um movimento menor dentro do gráfico diário. Mas lá na frente, neste vídeo, eu vou te mostrar como essa leitura gráfica de longo prazo, ela vai ficar mais complexa e ela pode abrir uma amplitude muito grande de leitura, o que vai dificultar ainda mais a identificação desse como será o amanhã. Então, nesse primeiro ponto, nós já verificamos que não tem como definir como será esse amanhã, não importa se você é uma pessoa que é adepta unicamente de análise fundamentalista, ou se você é uma pessoa adepta unicamente de análise técnica, ou até se você gosta e sabe trabalhar com os dois tipos de análise. Como será o amanhã, você não tem como saber. Tendo em vista isto, eu vou partir para o segundo ponto, que é o efeito ruído. E aqui é muito importante, porque logo nesse segundo ponto, eu tenho uma divergência nas duas linhas de estudo. Quando eu olho dentro de um gráfico, e aí eu posso tirar de um gráfico diário para um gráfico de 4 horas, eu posso verificar o seguinte. Vou até baixar aqui para um gráfico de 1 hora, para ficar até melhor de exemplificar. No gráfico de 1 hora, eu posso falar que a tendência de curto prazo, ela é uma tendência de baixa nesse movimento. É uma movimentação de baixa. Então, quando eu falo em análise técnica, que numa tendência de curto prazo está em baixa, isto não significa dizer que a tendência de longo prazo também está em baixa. E aí eu tento explicar para quem olha somente para análise fundamentalista que falar que uma tendência de curto prazo em baixa pode significar que ao olhar o gráfico com um período de 1 hora, eu tenho a expectativa que para os próximos 24 períodos, ou seja, 24 horas, a pressão maior seja uma pressão vendedora. Isto não significa de forma alguma que uma pressão de longo prazo mudou. Então, se você não é acostumado com análise técnica, pode até ficar achando um pouco confuso. Porque como é que pode, ao mesmo tempo, eu falar que no curto prazo um ativo está em tendência de baixa e no longo prazo esse ativo está numa tendência de alta? Por quê? Realmente parece algo que é incoerente. Eu vou falar que nesse momento o Bitcoin está em baixa no curto prazo, mas nesse momento o Bitcoin está em alta no longo prazo. Se você não é da análise técnica, isso fica confuso. E leva tempo para compreender como é que é esse efeito na prática. Agora vamos ver esse mesmo ruído numa abordagem na parte de fundamentos. Uma notícia, um fato, pode gerar um impacto na cotação do preço e pode mudar a tua percepção de um projeto. Imagina que um time montou um projeto com o roadmap, com um caminho a ser trilhado, e neste caminho eles mudaram algum escopo. Então, você que lá no início gostou do projeto por fundamentos, quando esse projeto mudou o escopo, teve alguma alteração que você não gostou,
Isso gera um ruído e você muito provavelmente vai sair do projeto. Então, não é porque lá no início você achou e acreditou que aquele projeto era legal, que não pode ter algum problema no meio do caminho, que a equipe de desenvolvedor não pode mudar algo e esse ruído atrapalhar a tua continuidade no projeto. E nesse ponto de ruído, eu mostro uma expectativa bem legal no mercado. Vamos tomar o caso concreto do mercado no Bitcoin, quando a gente fala da própria questão do Elon Musk. Quando ele vai no Twitter e faz aquela série de postagens sobre o Bitcoin e o mercado cai. Aquilo ali gera um impacto muito forte no curto prazo, mas no longo prazo, pouco altera. Então, nesse contexto, eu posso falar que um fato, um Twitter de uma pessoa dessa pode influenciar e mudar o curto prazo de um mercado, mas muito provavelmente não vai mudar a tendência de longo prazo daquele mesmo ativo. O Bitcoin foi e é um caso prático disso. E nesse contexto de ruído, quanto mais curta for a tua operação, menor é o impacto do fundamento original. O que é o fundamento original? Aquele fundamento que te fez adquirir um token, uma criptomoeda. Eu gostei dessa criptomoeda por conta do time, eu gostei da criptomoeda por conta do roadmap, eu gostei daquela criptomoeda porque eles estão tentando lançar tal projeto. Isto é bom numa perspectiva de médio e longo prazo. Quanto mais médio e longo prazo, quanto mais holder, quanto mais longo prazo você for, maior a importância do fundamento. E eu não estou falando que, se eu for longo prazo, não tem importância gráfica. Eu estou falando que a pressão na parte de fundamentos, ela é muito maior numa expectativa de longo prazo. E por quê? Porque a grande maioria dos players que trabalham ou focado unicamente em fundamentos, ou com um peso muito maior para fundamentos, eles tendem a ter um viés de holding e longo prazo. Então, já é intrínseco dele, já é um tipo de estratégia no mercado. Quem opera o curto prazo é justamente, majoritariamente, alguém voltado para gráfico. Alguém que vai pegar movimentos curtos, alguém que vai pegar gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, vai fazer scalp, vai fazer day trading. Então, fundamentos têm um impacto muito maior de médio para longo prazo. A análise técnica tem um impacto muito forte no curto prazo. Eu, particularmente, na premissa original de fundamentos, quando eu estou operando o curtíssimo prazo, eu praticamente desconsidero. Porque se eu estou operando algum movimento curto de 15 minutos, 30 minutos, e o time não mudou o escopo, eu vou trabalhar praticamente price action em análise técnica. Então, aí eu já digo, no curtíssimo prazo, eu praticamente descarto a análise fundamentalista e deixo o peso dela para o que eu, na minha opinião, acredito que seja muito importante. Médio e longo prazo. Holding. E é justamente nesse caminho que a gente chega no próximo ponto, que é o fator probabilidade. Quando eu falei no tópico anterior que eu gosto da análise fundamentalista, tendo em vista o seu viés de me dar um controle de um ativo, uma perspectiva de médio para longo prazo, aqui na probabilidade, eu posso trabalhar agora o outro lado da história. Eu posso trabalhar análise técnica. Porque a análise técnica, eu poderia falar o seguinte, se aqui fosse um cara e coroa, aqui fosse um cara e coroa, teria a probabilidade do mercado subir, de o mercado cair e, obviamente, uma probabilidade do mercado fechar, quando a gente fala empatado, ou fechar num doji, que é justamente você chegar e marcar o mercado com a parte
de ter 49% de chance dele subir. Então, isso aí já é um caminho. Você ter por aí 49,9% de chance de subir, 49,9% de chance do mercado cair. Isso que a gente chama de probabilidade. Probabilidade do mercado cair, 49,99. Probabilidade do mercado subir, 49,99. E justamente ali ficar estável 0,02. Imagina que eu fosse jogar cara e coroa. For jogar cara e coroa, eu poderia falar que uma estratégia de análise técnica seria jogar cara e coroa. Se eu jogar cara e cair cara, 49,9% das vezes que tende a ocorrer, eu compro. Se eu jogar para cima e cair coroa, 49,9% das vezes eu vendo. E naquela hora que a moeda ficar em pé, eu não faço nada. Isso seria uma estratégia, isso seria um método, isso seria um plano. Não estou falando aqui do grau de assertividade, se isso aqui vai te dar lucro ou não. Mas eu falaria, isso aqui é uma estratégia. E para isso, eu nem precisava olhar o gráfico. Eu poderia, agora, acordei, 8 horas da manhã, pego uma moeda, jogo para cima, deu cara, eu compro, deu coroa, eu vendo, no final do dia eu vejo como foi o resultado. Agora eu pergunto, lá na questão de probabilidade, por que eu quero a tal da análise técnica? Qual é o motivo que me leva a querer olhar gráficos? Qual é o motivo que me leva a querer ver tendência de mercado? Por quê? Já que eu não tenho como prever como será o amanhã. Já que eu sofro com um problema de ruído. Por quê? Por que olhar para a análise técnica? Será que a análise técnica vai me garantir o que vai ocorrer? Será que a análise técnica vai afirmar se amanhã o Bitcoin vai subir ou vai cair? Eu já te respondo, não vai. Porque como eu já falei lá atrás, não tem como prever o que vai ocorrer amanhã. Mas, como diz alguns, sempre tem aquele mas eu posso ajustar a probabilidade. Isto é a chave da análise técnica. Essa é a razão de quem trabalha profissionalmente com análise técnica gostar tanto disso. É entender que se lá atrás eu poderia jogar um cara e coroa com a moeda, agora eu posso olhar para um gráfico de um ativo e não importa o ativo que seja. Até quem acompanha aqui dentro do canal da Trendline já vê que nós em lives estudamos ativos que sequer tínhamos visto e unicamente pelo gráfico, unicamente olhando a tendência, nós conseguimos ter uma ideia de probabilidade. Uma ideia de falar o seguinte, se eu entrar nessa operação, qual é a probabilidade de eu ter lucro? Qual é a probabilidade de eu ter prejuízo? Então, se lá atrás no cara coroa era 49,99, 49,99, agora eu posso melhorar um pouquinho essa probabilidade. Eu posso falar que se eu entrar naquele trading, naquele ponto, eu tenho uma probabilidade de 70% de ganhar. Se você não gosta da análise técnica e está ouvindo isso aqui, você vai falar, gente, como é que vai quantificar isso? É justamente a estratégia que quantifica. Para quem olha unicamente para análise técnica, ele pode correr o risco de focar nessa estratégia de probabilidade, ficar sem tocar, sem olhar para fundamentos, e eu poderia até falar, teria como operar e ter uma lucratividade? Teria. Mas a gente vai ver daqui a pouco que isto é incompleto. Da mesma forma que unicamente olhar para fundamentos e descartar a análise técnica, salvo se você for amigo de algum player interno e seja insider, pode realmente deixar a tua estratégia incompleta. Então não desqualifica gráfico, não desqualifica fundamentos, não fala que não respeita, porque nesse contexto você poderia estar sendo até relativamente ingênuo, porque não tem como prever o que vai ocorrer. A gente não tem, nesse contexto, como prever o que vai ocorrer, mas tem como metrificar.
tanto na análise técnica quanto na fundamentalista. E eu vou mostrar estratégias daqui a pouco. Estou passando e construindo essa linha. Por quê? Porque isso aqui é importante para entendermos que eu vi uma tendência, eu vi a informação de um ativo. Então, inicialmente, eu vou filtrar o ativo que eu vou acompanhar por conta de fundamentos. Eu vou procurar um ativo que tenha fundamentos. Fundamentos é uma palavra linda, forte e clara, objetiva. Quando eu falo, aquilo ali é o fundamento, aquilo é a base do que eu vou operar. Aquela moeda eu opero porque tem fundamento. Aquela moeda eu opero porque tem uma base, porque tem uma estrutura, porque eu acredito que algo será construído a partir daquilo. Então, esse é o ponto. O fato de eu acreditar não garante lucro, mas me dá o quê? Um fundamento. E a parte da análise técnica me dá o quê? Me dá um controle, uma possibilidade de ajustar a probabilidade. E aí a gente vai chegar no que eu acho também bem legal e bem fácil de ver, é o que nós chamamos de movimento de elefante. No gráfico diário, nem tanto. Mas quando eu olho um gráfico de 4 horas, eu posso ver o momento que o mercado tem volume, o momento que o mercado faz um rompimento forte, um rompimento com volume. E normalmente esse tipo de rompimento, quando o mercado vem fazendo topos, me mostra o quê? Que eu tenho uma força compradora grande. Então, se eu olho para um ativo que já tem fundamentos e de repente eu vejo o mercado fazendo topos, e aí tem várias estratégias. Podemos pegar a estratégia de ver quebras de topos de 30, 90, 180, um ano, 30, 90, 180 dias, um ano. Poderemos ver que topo foi feito com volume, e aí eu deixo algo na prática. Eu poderia ver um topo nessa região aqui, e lá na frente, se ele romper com volume, é uma expectativa que nós tenhamos uma continuidade. Claro que isso não é uma estratégia somente por isso, mas é um caminho de ver que o mercado segue forte. Então, isso aqui é uma leitura de análise técnica. Notícia, fato, o motivo de ser de um projeto, quem é o time, qual a estrutura, isso tudo, fundamentos. O que é que vai ocorrer agora? Qual seria o próximo passo disso tudo? Vamos dar uma verificada no que ocorreu entre o dia 7 e 21 de setembro no Bitcoin. Quando eu chego aqui no dia 7 de setembro, o mercado fez esse grande candle vendedor e eu tenho esse movimento no diário. E eu comentei aqui no vídeo a respeito do quê? No gráfico diário nós tínhamos uma tendência de alta. E aqui no dia 7, esse candle forte derrubou o mercado. Eu volto para o gráfico de 4 horas, retorno ali para setembro, para verificarmos este movimento. E olha aqui o que ocorre. Neste movimento aqui do dia 7 ao dia 21, o mercado ele entra numa movimentação de baixa. O gráfico de 4 horas me mostra essa movimentação de baixa. Ele muda a tendência aqui por volta do dia 15. Ele faz uma movimentação de baixa. Então, o que eu teria de fato nesse dia? Eu teria um mercado de alta no gráfico de longo prazo e de baixa no gráfico de médio prazo. Na parte de fundamentos, nada mudou nesse dia. Então, se eu estou operando Bitcoin no longo prazo em fundamentos, eu estou comprado e comprado continuarei. Se eu vou olhar o gráfico de 1 hora, verificando essa mesma parte do dia 7, eu vou chegar na mesma resposta. Eu vou chegar na resposta que não importa se eu estou em fundamento, não importa se o mercado ele caiu 2%, caiu 3%, caiu 4%. Eu estou operando com foco no longo prazo e eu estou com o objetivo de alta.
Esta correção de curto prazo não me preocupa. Esta reversão de tendência de curto prazo não me preocupa. Se eu estou operando o mercado com base em fundamentos, esse movimento aqui do dia 7 de outubro, dia 7 de setembro, não me preocupa. Mas, se eu estou operando com análise técnica, esse movimento do dia 7 ao dia 21 pode me preocupar sim. E quando eu falo preocupar aqui, voltar o gráfico lá para esse movimento, quando eu falo me preocupar, não é porque eu vou vender o Bitcoin e sair do mercado. É porque eu vou procurar o que nós chamamos de oportunidade de entrada no mercado. Ocorre que normalmente, quando eu opero fundamentos, eu posso fazer uma estratégia de entrada fracionada. Imagina que eu gosto do Bitcoin, eu acredito no Bitcoin no longo prazo e eu tenho um emprego que me fornece um salário por mês. E aí, o que é que eu faço? Todo final de mês eu compro ali R$ 500, R$ 200, R$ 1.000 de Bitcoin. Compro e guardo na minha carteira fora de corretora. Isto aí me faz o quê? Me faz acumulando a quantidade de Bitcoin, independentemente do que está o mercado. Não quero saber se o mercado tem tendência de alta, de baixa. Bem, eu gostei do Bitcoin por fundamentos, estou comprando sempre que posso, estou acumulando. É uma estratégia válida? Claro que é uma estratégia válida. É uma estratégia útil? Claro que é uma estratégia útil. É uma estratégia que deu retorno? Sim, é uma estratégia que deu retorno e tende a continuar dando. Porém, quem olha para a análise técnica, ele pode fazer o seguinte: o mercado está em alta no longo prazo, o mercado está em alta no longo prazo. No gráfico de 4 horas, ele está em alta? Não. No gráfico de 1 hora, ele está em alta? Não. O que é que eu vou esperar? Vou esperar o gráfico diário continuar em alta, este gráfico de 4 horas mudar de baixa para alta, e aí sim eu posso comprar mesmo numa baixa do gráfico de 1 hora. Ou até melhor, eu posso esperar também o gráfico de 1 hora mudar para ter diário, 4 horas e 1 hora. E aí, nessa estratégia, comprar. Então, mais uma vez, eu já te mostro duas estratégias que podem ser feitas e que ambas dão resultado positivo no longo prazo. Daqui a pouco eu vou mostrar na Binance como é que ficou o movimento dos últimos 30 dias. E a valorização de comprar Bitcoin e deixar o Bitcoin lá em hold e a valorização de movimentos de trading. E não é porque vai mostrar um resultado que vai significar que é pior ou não. A gente vai continuar aqui nesse raciocínio. Chegando outras informações, a gente já abordou. Análise fundamentalista pode ser também muito importante quando eu tenho informações privilegiadas, e não tanto insider trading, mas quando eu tenho network que me fornece dados valiosos, do tipo experiência daquele time em outros projetos. É muito importante ter esse networking para saber se aquele time já tem experiência em desenvolver aquele tipo de projeto, se já teve envolvido em algum projeto que teve problema. Então, quando você monta o time e começa a pegar as informações privilegiadas, é muito legal. Outro é saber que tem determinados projetos investindo naquele ativo. Então, tem projetos que informam quais investimentos. Tem outros projetos que não informam, e pelo network você consegue saber quem está investindo em determinado projeto. Então, o que é que você pode fazer? Ao ver isso daí, você olha e fala, pô, vale a pena, eu acompanho esse projeto, e aí é um fator positivo, porque determinado grupo, determinada pessoa está investindo. E aí vai um parênteses. Quando eu falo isso, é no tocante de fundamentos no sentido profissional. É quando eu tenho venture capitals voltadas para isso. Eu não estou falando de seguir determinado ativo porque um youtuber, ou porque fulano, ou porque Beltrano falou. Não.
Eu estou falando de repente eu acompanhar, porque eu sei que determinado venture capital, determinado time, determinado fundo só investe em projetos que eles tiveram previamente um estudo, tiveram um valuation legal e viram uma oportunidade naquele projeto. Então, fica nesse caminho, porque aí tudo bem, a informação que eu tenho privilegiada é uma fonte que me dá mais uma leitura legal, é uma bandeira verde que eu marco no projeto como um ponto positivo. Isso é muito importante para fundamento. É muito importante ter esse tipo de suporte, como a palavra diz, fundamento. E aí eu chego na minha linha. Na minha opinião, eu não desqualifico nenhuma das duas. Na minha opinião, eu tenho que ter um trabalho somando a análise técnica com a análise fundamentalista. E nesse ponto eu digo que o propósito nosso aqui é trabalhar para ter lucro. É o objetivo nosso. Então, mais uma vez, quem é de análise técnica, que gosta de fazer gráfico, eu peço. Não tem por que ficar desqualificando quem vai ali trabalhar unicamente com análise fundamentalista. Faça, de fato, o seu trabalho, faça um trabalho bem feito, faça um trabalho que achar melhor. Mas não desqualifique um profissional que não vê o mercado da forma que você vê. Então, se você acha que é unicamente análise técnica que serve, ok, siga o seu caminho e faça isso. Mas eu acho, no meu ponto de vista, que não é uma conduta legal você vir desqualificar um profissional ou uma ferramenta do outro lado. Da mesma forma, na análise fundamentalista. Quem gosta de operar unicamente com análise fundamentalista e por algum motivo não sabe operar com análise técnica, eu não acho legal você ficar desqualificando, falando que não tem como, que não funciona, que não existe, que o mercado não serve para nada, falar a palavra de alguma forma que vai desqualificar o trabalho de profissionais que usam isto como ferramenta. Então, mais uma vez, o profissional que sabe aproveitar dados oriundos de análise fundamentalista e unir com informações de movimento de análise técnica, ele tem uma perspectiva maior de ter lucro. Então, seria legal, no meu ponto de vista, que o profissional, ao invés de disputar quem é melhor, e aí não importa qual é o teu viés, mas ao invés de disputar quem é melhor, pelo menos entender o trabalho do outro lado. Por quê? Porque se você trabalhar com essas duas vertentes, você tende a ter lucro, e lucro legal, e lucro maior. E vamos ver como. Para quem gosta de análise técnica, olha para um ativo e vê se tem fundamentos. Olhou para o ativo, viu o fundamento no ativo? Perfeito. É hora de você chegar e falar o seguinte: este ativo passou no meu filtro de fundamentos. Agora, eu posso esperar a tendência de longo prazo ficar em alta e acumular. Agora, eu posso esperar a tendência de curto prazo cair, fazer a famosa correção e entrar novamente no mercado. E é algo tipo que está ocorrendo agora no Bitcoin. Quando eu olho o gráfico diário do Bitcoin, eu vou clicar aqui, vou ver o gráfico diário do Bitcoin, ele está numa clara tendência de alta. Então, na minha opinião, é uma clara tendência de alta. Ela tem uma movimentação de alta legal. Vou voltar aqui para o final do movimento. Está aqui. Movimentação de alta boa, o mercado tranquilo, ainda numa tendência de alta. Se a gente fosse aprofundar um pouco mais a análise técnica, veria que tem alguns pontos divergentes, mas aqui uma movimentação de alta. Então, gráfico de 4 horas, também um movimento de alta. Quem vai divergir? Gráfico de 1 hora, que já mostra uma consolidação. E aí o que acontece? Por fundamentos, Bitcoin é um ativo que eu gosto? Sim ou não? Sim. Por fundamentos, Bitcoin é um ativo que eu gosto. Gráfico diário, tendência de alta? Sim, tendência de alta. Gráfico de 4 horas, tendência de alta? Sim, tendência de alta. Gráfico de 1 hora é uma consolidação com viés de baixa. E aí eu uni os dois mercados. Eu posso
comprar o Bitcoin numa correção dessa, eu posso esperar o Bitcoin cair um pouco mais para comprar num suporte de 62, visando o médio e longo prazo. Eu posso esperar o Bitcoin quebrar o topo histórico no movimento com volume e comprar também. Em todos os movimentos, eu estaria comprando um ativo que já passou no meu crivo de fundamentos e aí eu vou ter uma entrada. Então não é saber se o mercado ele vai parar de fato ali ou não. Não é saber se o mercado vai cair e ficar naquele suporte ou naquela resistência. Não é saber se amanhã o mercado vai estar naquele ponto ou não. Não é questão de acertar ou não acertar. Não é questão de o mercado acreditar ou não acreditar. Não é questão de respeitar. É questão de planejamento. É questão de entrar no ativo tendo um planejamento. Então, você chegou aqui, você que está acompanhando esse vídeo até agora, você vai ver o seguinte: agora eu tenho um planejamento. Eu primeiro escolho um ativo para operar, filtrei com fundamentos, perspectiva de holding médio a longo prazo. Vi oportunidades no curto prazo nessa questão do mercado, é muito legal. Então, filtro do fundamento seguiu a tendência longo prazo. Mercado corrigiu, oportunidades na correção. Feito isto, você já tem estratégias para operar. Agora é a parte matemática da história, porque todos podem olhar para isso aqui e todos podem entrar no mercado. E muito provavelmente vários teriam resultados diferentes. E como é que seriam esses resultados diferentes? Vamos ver agora algumas coisas como probabilidade, risco, retorno. Probabilidade, risco, retorno é muito legal, porque ainda há pouco eu comentei de probabilidade, a origem da análise técnica. Por que eu quero análise técnica? Porque eu quero ver a probabilidade do mercado. Então, a análise técnica tem muito disso. Eu quero entender a probabilidade do mercado cair, a probabilidade do mercado subir. A gente mostrou ainda há pouco essa probabilidade aqui ajustada. Inicialmente, a minha probabilidade, se não tivesse estudo nenhum, era um verdadeiro cara e coroa, subir ou cair, com a parte bem ínfima que poderia ficar na estabilidade. Depois eu entendi que a análise técnica me ajuda a ter uma probabilidade ajustada. E para isso, eu coloquei sobre uma base chamada análise de fundamentos, que me filtrou os melhores ativos para médio e longo prazo. E agora eu vou para a matemática. Agora eu vou para a parte de cálculo. Eu vou baixar aqui para nós irmos agora imaginar o seguinte. Eu vou entrar com um projeto, só ajustar aqui, que eu vou pensar como Venture Capital. Olha o que eu vou fazer. Vou pensar como Venture Capital. Se eu fosse olhar dentro de probabilidade do mercado e eu falasse que a chance de acertar é igual a 60% e a de errar igual a 40%, num pensamento de Venture Capital, eu poderia falar o seguinte: se eu fosse efetuar 10 operações, pela minha probabilidade, aqui, 10 OP, eu iria acertar 6 e iria errar 4. Qual o fator mais importante agora? Saber quanto eu iria acertar e quanto eu iria ganhar é legal, ter esse cálculo é legal. Mas o fator mais importante é o seguinte: quando eu acerto, quanto eu ganho? Quando eu erro, quanto eu perco? Então, se eu começar isso aqui, para quando eu acerto, eu ganho 1, eu teria 6 pontos. E quando eu erro, eu perco 1, e aqui eu perderia 4. Depois de 10 operações, eu teria um lucro líquido de 2 unidades. Então, só entrei ali num padrão, no mercado estável, teria 2 unidades de lucro.
Eu posso repetir essa leitura imaginando um venture capital de 10 mil dólares. Como é que ficaria na prática esse venture capital? Se eu pegasse 10 mil dólares, 10 operações com um lote de 1.000, então aqui eu ganharia 6 mil e aqui eu perderia 4 mil. E vamos partir do princípio que eu falo ganhar, acertar, quando o meu ativo chegar nessa lucratividade aí. E perco, imagina que eu estou operando futuro e eu coloquei essa margem de 1.000 ou um liquid price de 1.000. Mas meu objetivo é, o máximo que eu vou admitir ganhar aqui, meu objetivo é 1.000, o máximo que eu admito perder, 1.000. Então, nesse contexto, ganhei 6 mil, perdi 4 mil, lucro de 2 mil, 20% de lucro. Agora, dentro da probabilidade que eu fiz de 60 a 40, eu melhoro a estratégia e eu faço o seguinte: agora, quando eu ganho 2. Quando eu perco 1. Então, eu teria 12 mil de lucro e abaixo eu teria 4 de prejuízo. Meu lucro líquido, 8 mil. Então, mais uma vez, eu repito. Eu fiz o cálculo de fundamentos, eu fiz a leitura de fundamentos, eu passei na planilha de fundamentos e cheguei aqui. Depois eu olhei para a análise técnica, fiz a entrada, fiz o training, cheguei também aqui na relação risco-retorno. E podem ver que a primeira relação risco-retorno de 1 para 1 me deixou quase no empate. Quando eu coloquei de 2 para 1, 2 quando eu ganho, 1 quando eu perco, já me deu um lucro muito bom. Agora, se a tua relação risco-retorno for 1 de retorno para cada 2 de risco, dentro dessa probabilidade, você vai perder capital no longo prazo. Então, por quê? Porque você, quando ganhar, vai ter esse ganho de 1.000, então teria 6 mil. E quando você vai perder dobrado. Então, vai perder 8. E veja, neste cenário, você teria prejuízo. E aí, como é que faz? Eu quero melhorar, eu quero tirar esse prejuízo. Não importa se é análise técnica ou fundamentalista nesse ponto. Chegamos agora em gestão. E gestão significa o seguinte: fazer um ajuste para melhorar o meu planejamento. Vai agora e marca um novo ajuste. Vai procurar a estratégia que te dê 70-30. Então agora, olha o 70-30. No 70-30, te permite ter um retorno 1 para o risco 2. Como assim, Jean? Vamos dar uma olhada aqui no cálculo. 7 multiplicado por 1.000, 7 mil. 3, que é a quantidade que eu erro, perdendo 2 mil. 3 vezes 2, 6 mil. Então, neste interim, eu lucraria $1.000. Fechando o seguinte, fechando a parte básica, na qual eu ajusto um pensamento concomitante de análise técnica e fundamentalista. Feito isso, eu vou ver agora um cenário que eu vou olhar unicamente para análise fundamentalista. Então, eu sou aquela pessoa que vou procurar um projeto literalmente no papel para entrar para um venture capital, para um private sale. E eu tenho também, hipoteticamente, 10 mil dólares. E 10 mil dólares me permite operar 10 projetos. Então, eu montei uma carteira de 10 projetos. Nessa carteira de 10 projetos, eu vou imaginar o seguinte: 2 projetos eu vou multiplicar por 4 o meu capital. 4 projetos eu vou dobrar o capital que eu iniciei. 2 projetos vai me dar trabalho, eu vou empatar e sair empatando. E 2 projetos eu vou perder tudo que eu investi. O projeto parecia bom, mas na hora que rodou foi muito, muito ruim. Então, vamos para a matemática mais uma vez. 4 projetos que dobraram o meu capital. Eu coloquei 1.000 em cada. Aqui eu vou lá. 4 projetos que colocaram e dobraram o meu capital. Eu tenho 8 mil. Depois, 2 projetos multiplicaram aqui por 4. Na verdade, 4 projetos dobraram aqui o capital.
Então, 4 projetos dobraram 8 mil. Repetindo essa linha, 10 projetos, 4 projetos, 2 projetos multiplicaram por 4 o meu capital, faturei 8 mil. 4 projetos dobraram meu capital, eu faturei 8 mil também, já mostrando o cálculo do que eu investi e o que retornou. 2 projetos empataram, então aqui volta 2 mil, investi 2 mil, voltou 1.000 de cada, tenho 2 mil. E 2 projetos, infelizmente, eu investi aqui e perdi, então não tenho nada. Quando eu faço o somatório do meu caixa, coloquei 2 mil nos primeiros, multiplicaram por 4, fiquei com 8 mil. Coloquei 4 mil aqui, dobrou meu capital. Coloquei 2 mil, recebi de volta. Os últimos 2 que eu coloquei, perdi. 8 com 8, 16 mil, com mais 2, 18 mil. Eu tenho uma rentabilidade aqui bem legal. Entrei com 10, estou com 18 mil. Agora imagina que um projeto daquele ali, o primeiro, ó, que multiplicou por 4, agora ele não deu certo. Eu vou tirar esse primeiro projeto e vou aumentar num que eu perdi. E aí, obviamente, agora eu vou ter reflexo na contabilidade. Eu tenho um projeto que eu consegui multiplicar por 4 o meu capital. E aqui o que acontece? Ficou nessa base. O restante continua. Então, 8 com 4, 12 com 2, 14 mil. Mesmo em 10 projetos, somente um multiplicando por 4. Mesmo em 10 projetos, somente 4 dobrando, 2 devolvendo. E 30% do que eu entrei quebrou. 2 eu meio que escapei empatando. 3 quebraram. Ou seja, bom mesmo foram 50%. Mesmo assim, eu tive lucro. E aí eu pergunto, é planejamento ou não é isso aqui? Você chega e faz um planejamento. É importantíssimo ter planejamento. E aí, para fechar esse tipo de leitura, quando nós falamos de planejamento, probabilidade de risco e retorno, vou te contar uma historinha muito voltado para quem vai trabalhar só com fundamentos. Vou até tirar aqui esse cálculo de acerto. Imagina que a tua estratégia não vai para Venture Capital. A tua estratégia é o seguinte: olhar um token, gostei do fundamento, vou comprá-lo. Vou te sugerir o seguinte: você vai pegar, anotar por que está operando, anotar todo o trabalho e vai lembrar desses 3 verbos. Então, o primeiro verbo é proteger. Por que proteger, Jean? Porque você tem 10 mil dólares. E aí, você vai inventar, você vai lá trabalhar e investir em 10 projetos. Quando você entrar no primeiro projeto com 1.000 dólares, não entra, eu vou entrar porque o projeto vai dar 10 vezes, 30, 40, 50. Ó, entrou nesse projeto, teu primeiro objetivo é recuperar o capital inicial, no sentido de proteger aqueles teus 10 mil. Então, se 10, 100 mil viraram 2 mil, faz uma retirada de 1.000, retira 1.000 e segue no projeto com 1.000. Fecha 50%, retirou, coloca de volta no principal. Como é que você vai estar agora? Com 10 mil no caixa e mais 1.000 em determinado ativo circulando. E o mercado continua evoluindo, esse projeto vai ou faz 50% ou dobra. Vamos supor que ele subiu mais 50%. E agora de 1.000 foi para 1.500. Você pode se confiar no roadmap, no projeto, tá legal, isso tende a subir mais, tirar 1/3. Então você vai e tira 500. Teu caixa que antes era 10 mil, vai para 10.500 e você vai continuar com 1.000 dólares. Se você porventura ficou preocupado, tá achando que o projeto não vai entregar o que prometeu, aí faz diferente. Tira 1.000
fica aqui com 11 mil e deixa 500 na carteira. Claro que esse tipo de probabilidade, porcentagem, você pode ajustar. Mas aí você tem já 10 mil inicial, com mais 1.000 de lucro desse projeto e tem 500 rodando aí. E isso aí você deixa como hold, carrega isso. Quem sabe um ativo desse performa 30, 40, 50x. Já ocorreram vários ativos desse jeito que eu operei. Não é nada absurdo de ocorrer. Então, nós entendemos e chegamos nessa parte aqui de proteger o capital, entendemos e chegamos aqui nesse contexto de como acumular, proteger e guardar. Então, pensa como Venture Capital e vai encaminhando. E para você que chegou até agora e está aqui com os 50 minutos de vídeo, vou mostrar aqui na prática como é importante ter uma perspectiva no mercado de análise técnica e análise fundamentalista. Então, vamos para a prática aqui. Eu vou tirar essa parte. Eu vou ajeitar aqui a tela do TradingView. Vamos abrir aqui a Decred. E eu vou ver o gráfico diário da Decred. Vou fazer uma análise técnica. Eu não vou fazer uma análise fundamentalista aqui. Eu vou falar o seguinte, ó, da Decred. Eu gosto do projeto, trabalho há anos, já estou com um preço médio bem legal. Acredito que o ativo dá para subir 150, 200 dólares no médio e longo prazo. Então, estou tranquilo com o papel. Poderia comprar mercado, não teria nenhuma objeção de comprar mercado. E aí eu olho o gráfico diário, um gráfico feio, um gráfico vendedor. Olho o gráfico de 4 horas, outro gráfico vendedor. Bem vendedor. Olha o gráfico de 1 hora. Nossa, outro gráfico vendedor. Então eu chego aqui e falo o seguinte: pô, no gráfico de 1 hora, 4 horas em diário, só tem venda, não tem compra aqui. Mas o outro lado fala: mas você está pensando em fundamentos, o mercado está agora em 103, de repente você comprar agora não tem muita dificuldade, porque você pode comprar agora numa expectativa de vender daqui a 10%, vender daqui a 5%. Então, nesse ponto de vista, valeria a pena comprar Decred agora para vender a 115, 118, 120. Veja, é um fundamento montando praticamente um trading. Esse fundamento não olha sequer para a gráfica. Esse fundamento está falando o seguinte, ó, Decred é bom. Vai, compra aí, daqui a 10% você vende. Pelo gráfico, eu não compraria Decred. Aí eu vou olhar 30 minutos. Pelo gráfico, eu não compraria Decred. 15 minutos. Pelo gráfico, eu não compraria Decred. 5 minutos. Mercado consolidado. E aí o que acontece? Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Tudo apontando para baixo. Graficamente, não tem operação de compra aqui. Mas, pelo fato de no gráfico não mostrar uma tendência de alta, impossibilita que o mercado tenha um movimento de alta aqui? Impossibilita? Será que o mercado está todo em baixa, tendência de baixa, tendência de baixa, tendência de baixa? Impossibilita? Claro que não. Por isso que eu estou mostrando, eu falo de probabilidade. A probabilidade maior é de Decred de continuar caindo. Mas pode ocorrer que alguém venha e compre esse ativo e ele suba. Imagina, se eu olho o gráfico de 1 hora é baixo, 4 horas baixa, diária é baixa, 30 minutos baixa. Mas o outro eu gosta da dica de aprofundamento, acredita na especulação de 5% e fala que comprar agora e montar até 104, 105 dólares para vender a 110, 115, 118, 120 é um trading legal. Então foi o seguinte, vamos ver este gráfico aqui, dá o zoom, e vamos sair daqui do TradingView e ir lá na Binance. Vamos dar uma conferida como está na Binance. Então,
Na tela aqui na Binance, vamos olhar aqui para o outro monitor. E aqui na Binance está o book da Decred. Olha aqui o book da Decred, quanto gastaria para movimentar o mercado. E aí vai aquele comentário bem legal. Se você, porventura, trabalhar com fundo de investimento, um grupo de trading, tem o capital que pode dar uma porrada no book e movimentar, você consegue planejar melhor ainda, que você tem o pontapé de partida do mercado, pode criar tendência, pode criar movimento, e eu não falo de fazer pump and dump, eu falo de ver momentos que pode acelerar o mercado, momentos que pode começar a vender e travar. Você entra no outro nível de especulação. É a palavra bonita, especular, é bonita. Especular é a pessoa que vai lá e vai ficar especulando. Vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. É ele que coloca liquidez no mercado. Então, especular é bom. Ah, mas especular... Não, especular é bom. É esse especulador que coloca a liquidez no mercado. Não só ele, vários atores entram aí. Mas especular também é bom. Então, olhando para a dica, eu vejo assim, com o TradingView agora, puxei, olhei para aqui, olhei na Binance. Com 10 mil dólares eu subiria um pouco dica. Mas o gráfico me fala que o mercado é para baixo e o mercado está caindo. Este é o que eu comento. Quando você chega aqui e você vai e dá uma porrada no mercado, você pode mandar esse gráfico embora. No momento frágil, quando você der uma porrada aqui, o mercado pode seguir. O mercado pode saber se foi que houve que alguém comprou tanto. E aí o mercado seguir naquele lado. Mas, dependendo da sua estratégia, isso aqui só vai durar alguns minutos. Isso aqui não dura praticamente uma hora sequer. Quanto maior o capital investido, maior o controle que você tem no mercado. E aí, de repente, quando você gosta de um ativo, acredita que ele está com a cotação baixa, você pode olhar para o gráfico e falar, gráfico, olha, você está mostrando que a tendência é de baixa, só que por fundamentos, eu acredito que você está aí vendendo muito barato esse ativo, eu quero comprar por longo prazo. Então, na prática, entendam, e é bom acompanhar o seguinte, ninguém prevê o que vai ocorrer amanhã, mas eu posso ter o planejamento. Então, quando eu pego um fundamento, um token com fundamento, um ativo com fundamento, um ativo que eu gosto, um ativo que eu olho para o meu preço médio e me permite comprar, digamos, dica de 104 e meu preço médio vai ficar 40, 50 dólares, estou tranquilo. Eu posso chegar e criar o mercado. Então, para fechar esse tipo de diálogo, eu vou mostrar o meu resultado, o que eu penso nisso. A análise técnica é boa para probabilidade, para poder planejar. A análise fundamentalista é muito boa para criar base, para ler a base, para entender de médio e longo prazo. Mas o que resolve o mercado é o capital. Quem tem mais capital vai ganhar e acabou a história. O lado que tiver com mais capital é quem vai resolver. O gráfico serve para você entender quem está ganhando a briga. Ganhando de agora para o segundo para trás. Ver a probabilidade de ganhar, de continuar ganhando ou não. E o fundamento, você olha e fala, pô, mas esse ativo tem fundamento, vocês estão vendendo aí num pânico, vocês estão vendendo aí, não tem nada a ver. Isso no médio e longo prazo, eu vou poder recuperar. O gráfico te mostra o elefante pisando aqui, você vai seguir o elefante. Porque você vai olhar e falar, pô, o elefante está criando uma tendência, quebrou um pivô, fez uma tendência de alta. O fundamento vai olhar para uma venture capital, para um time de investidores, para a equipe que trabalha no projeto, porque aquele time trabalhando dá resultado. Os dois mundos unidos te dão a possibilidade de lucro maior. E eu falo isso, antes de operar Digli, aqui o resultado de como foram os últimos dias. Na tela, nessa conta, mais de 700 mil reais de lucro, 30 dias, 142 mil dólares. No último dia, prejuízo de 22 mil
dólares. Esse prejuízo não pode mudar teu planejamento. Se olharmos aqui o gráfico, vamos verificar que esta rentabilidade dos últimos 30 dias, 21,8%. Rentabilidade do Bitcoin, 12,87%. O título desse vídeo poderia ser como a conta que eu opero faturou mais de 700 mil reais, ou como eu tive um lucro superior no trading a 140 mil dólares. Mas eu preferi contar toda a história e mostrar um caso prático e mostrar o resultado do que criar aqui um botão só para chamar pessoas para acompanharem o vídeo, para ficar aqui desqualificando o trabalho de outro porque serve ou não serve. Então vamos para a prática, como é que seria essa montagem. Olhei aqui, gostei da dica. O gráfico tá ali, ó, tá esperando. Pelo contrário, tá caindo. E provavelmente pode cair mais. Provavelmente, se eu olhar o Bitcoin, ele vai ficar aqui ruim, ele vai ficar dando trabalho. Olha o Bitcoin, ó, tá caindo. Então a dica de pode cair também mais. Só que o fato dela estar caindo aqui não me proíbe de efetuar uma compra e melhorar meu preço médio. Então, eu estou aqui, ó, à espera desse candle. Esse candle ninguém quer colocar, tá aqui a briga. Esse eu olho pro Trading View. Vou para Binance e digo assim, ó, Binance, eu quero comprar aqui a 107 e eu quero comprar, vamos colocar 500 Decreds. Nessa primeira, vamos comprar um pouco menos. Vamos comprar 250. Aí eu vou olhar aqui 250 e vou puxar aqui, ó, somatório 155, 177, 181, 205, 7, 15. Vou subindo, 2 tal, 238. Quero subir um pouquinho mais. Subir um pouquinho mais. Meu preço médio 104, meu custo 35 mil. Aqui 104, 41 mil. Pô, acho que vale. Vou olhar 400 moedas. Vou colocar 105. Não vai dar aquele pump monstro, mas vai dar uma porradinha no gráfico. Comprei a mercado. Agora eu volto lá para o gráfico. Não deu o pump, olha aqui, gráfico de Decred, não deu o pump, abrindo aqui na tela. Mas olha este movimento aqui. Vou tirar o... Olha o que acontece. Ele foi até a base, a turma começa a vender. Gráfico de 1 minuto. Olha aqui a ordem como foi executada. Começam a ver que agora outra pessoa comprou também. E se eu olhar o livro lá da Decred, voltar agora para o livro lá da Decred, adicionando aqui, aqui do lado vai começar a mostrar algumas operações. E aí, se porventura eu estivesse querendo continuar operando, comprando, montando a estratégia, a gente poderia ver o seguinte. Primeiro fato, 104 pode virar suporte. Primeiro fato, 104 pode virar suporte. E como é que eu faria para 104 virar suporte? Bota aqui em 102 e você dá uma compra maior. Olha, 102. Olha o que vai acontecer agora com a parede compradora. Aqui fez. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque esse capital é baixo comparado com o que a galera faz no mercado. Mas o que a galera faz no mercado é justamente isso, numa proporção muito maior, de milhões e bilhões, principalmente em Bitcoin. Então, nesse ponto, você pegar isso aqui, uma operação dessa, e saber trabalhar, você vai seguir quem está construindo esse tipo de projeto sem saber quem é. Você vê no gráfico que teve aquele volume que alguém está comprando, que o mercado está legal, e você vai querer especular o que está vendo aqui nesse ativo. A gente pode ver que a quantidade ali não tem muitas pessoas comprando, mas o ativo ele não caiu, ele não desabou na mesma hora. Eu só dei uma porrada, eu só botei uma pequena fatia
para dar um suporte num ativo que tem liquidez, não é um ativo morto, é um ativo que tem uma certa liquidez. Então, por que mostrar isso aqui na prática? Por que comentar sobre isso? Porque não tem garantia no mercado de nada. Saber trabalhar análise técnica e saber trabalhar análise fundamentalista, a união dos dois é fundamental para ter lucro, mas ainda é o primeiro passo. É você sair de alguém que está aprendendo e virar um iniciante, começar a evoluir, e tem muito mais coisa além disso. Então, para fechar o vídeo, análise técnica serve sim para estudar Bitcoin. O mercado respeita sim análise técnica, suportes são importantes, resistências são importantes, o mercado tem memória. A análise fundamentalista é muito, muito importante para compreender o projeto, para ter uma visão de médio e longo prazo. Só vou operar com médio e longo prazo, base em fundamentos, entrada no gráfico. Só vou operar curtíssimo prazo, eu vou unicamente no gráfico. Quanto mais curto o time frame, mais importante a análise fundamentalista? Não, mais importante a análise técnica. Quanto mais longo o time frame, mais importante ter a base no fundamento, mais importante a análise fundamentalista. Isso porventura, você conseguir acompanhar quem cria movimento, quem cria tendência, fundo de investimento, grandes gestores, você vai ter a ideia de acompanhar a criação de uma onda e não vai entrar numa manada, você vai entrar na formação de uma tendência. Então esse vídeo ficou bastante longo, eu digo que ficou praticamente uma aula, mas no contexto de explicar algumas nuances. Então fica a leitura, fica a dica de estudo, qualquer dúvida deixa aqui no comentário. Bons estudos, boas operações e até o próximo.